Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de ótica. Na aula de hoje, estudaremos a translação de um espelho plano. A palavra translação significa mudar de lado. Portanto, hoje estudaremos o movimento linear de um espelho plano, além, é claro, das principais consequências decorrentes deste tipo de movimento para esse tipo de sistema óptico. Para que possamos cumprir tais objetivos, consideraremos um ponto-objeto O frente a um espelho plano E, tal qual você pode perceber nessa figura. Note que o ponto-objeto O pertence a um corpo extenso. Afinal, aprendemos nas últimas aulas que um corpo extenso é formado por infinitos pontos materiais. E, para propósitos didáticos, utilizaremos o ponto O como um ponto de referência. Então, ele representará o nosso objeto. Além disso, o nosso espelho plano E, que possui uma face refletora e uma face opaca, está acima de um aparelho moderno chamado de skate. Podemos dizer que esse é um espelho plano fã de Charlie Brown, pertencente à família do skate. Portanto, logo logo, esse espelho fará manobras radicais, podendo movimentar-se livremente ao longo do plano que aqui representamos. Já conhecemos amplamente os processos de formação de imagens através dos espelhos planos. Portanto, a simetria com certeza não nos é uma desconhecida. Sabemos que a distância entre o objeto e o espelho plano é equivalente à distância entre a imagem deste objeto e o próprio espelho plano. Portanto, se aqui dissermos que a distância entre o ponto-objeto O e o espelho plano E é de Azinho, a distância da imagem desse objeto e o mesmo espelho plano também será de Azinho. A simetria foi plenamente respeitada. Ótimo! Chegou a hora desse espelho plano realizar uma manobra radical e sofrer uma translação. A distância de translação sofrida por esse espelho plano em relação ao observador, que também é o nosso objeto, será chamada de distância de espelho. Vamos em frente, vamos representar essa distância. Afinal, o nosso espelho saiu desta posição e, como você pode perceber, veio a esta nova posição. A distância entre essas duas posições, também chamada de deslocamento, será representada por D espelho. Excelente! Agora nós temos uma nova distância entre o ponto objeto e o espelho plano. Essa nova distância será representada por Bzinho. E, logicamente, a simetria continua valendo. A imagem deste objeto será formada a uma distância Bzinho atrás do espelho plano. Temos aqui objeto e imagens equidistantes em relação ao espelho plano, como deve ser. Muito legal! O interessante, pessoal, é você perceber que a imagem saiu desta posição e agora veio para uma nova posição. Portanto, além do deslocamento do espelho, que representamos por D espelho, temos também um deslocamento da imagem, que representaremos de D imagem. Isso em relação ao observador, que também é o nosso objeto. Nossa imagem está pronta para nossa análise matemática. O que desejamos fazer é relacionar o deslocamento do espelho e o deslocamento da imagem em relação ao nosso observador, que comporta-se como ponto-objeto também. Vamos lá! Vamos partir de uma conclusão geométrica muito simples.
Observe nesse esquema que a distância Azinho mais Azinho mais de imagem é a mesma coisa que Bzinho mais Bzinho. Você há de concordar comigo, não é? De maneira puramente geométrica, podemos afirmar, conforme discutido, que Azinho mais o deslocamento da imagem, que aqui representarei por DI, vai ser a mesma coisa que Bzinho mais Bzinho. Lógico, Azinho mais Azinho, nós temos 2 Azinho. E isso não é aula de genética, tá? Azão, Azinho, nada a ver. Vamos repetir aqui o deslocamento da imagem. Bzinho mais Bzinho, nós temos 2Bzinho. Legal. Gente, nós podemos pegar esse 2Azinho e jogar para o outro lado da equação, obedecendo, lógico, a inversão de sinal. Então, teríamos que o deslocamento da imagem vai ser a mesma coisa que 2 vezes B menos 2 vezes A. Note que esses termos possuem o 2 como evidência. Então, podemos reescrever essa equação da seguinte maneira. O deslocamento da imagem vai ser a mesma coisa que 2, abre parênteses, B menos Azinho. Veja que interessante. Aqui nós temos o termo B menos Azinho. Será que esse termo é importante para a gente? Vamos voltar aqui para a nossa imagem principal. Olhe bem para o que temos aqui, meus queridos. Essa distância total representa Bzinho. Então, vamos escrever aqui B, ok? Note que a distância Azinho aparece aqui, meus queridos. Essa é a distância Azinho. Quer dizer que Bzinho vai ser a mesma coisa que Azinho mais o deslocamento do espelho, que vamos representar aqui por DE. Se nós trouxermos essa letra A para o outro lado da equação, teríamos B menos A igual ao deslocamento do espelho. Veja que curioso! B menos A apareceu aqui e nós acabamos de descobrir que essa diferença corresponde ao deslocamento sofrido pelo espelho em relação ao observador, que nesse caso também é o nosso ponto objeto. Portanto, podemos substituir B menos A pelo deslocamento do espelho. E temos, portanto, uma conclusão impressionante. O deslocamento sofrido pela imagem será o dobro do deslocamento sofrido pelo espelho plano. Essa é a relação que tanto queríamos descobrir. Pense só quão bacana isso é. Se nós afastarmos o espelho de nós mesmos numa distância de 4 metros, a nossa imagem será afastada de uma distância 2 vezes 4, isto é, 8 metros. O deslocamento sofrido pela nossa imagem será o dobro do deslocamento sofrido pelo espelho plano. Se afastarmos o espelho, a imagem também estará se afastando. Se aproximarmos o espelho de nós, por outro lado, a imagem também se aproximará, com essa mesma relação. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Em síntese, quando um espelho plano sofre uma translação paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo sofre translação no mesmo sentido. Isto é, se o espelho se afasta, a imagem se afasta. Se o espelho se aproxima, a imagem também se aproxima. Sempre com essa relação. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Genial! Lembrando sempre que essa relação foi obtida em relação ao objeto, que fez papel de observador também nesse esquema trabalhado. Vamos praticar todos esses conceitos através desse exercício daqui. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical.
Se o espelho, mantendo-se na vertical, afastasse de uma distância d igual a 30 centímetros da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho? Ora, sabemos que o deslocamento sofrido pela imagem será o dobro do deslocamento sofrido pelo espelho plano em relação a este observador, que também faz papel de objeto. Sabemos que o espelho plano é afastado de uma distância de 30 centímetros. Portanto, a imagem, que também será afastada com uma distância 2 vezes 30, que, logicamente, temos como resultado 60 centímetros. Portanto, nesta situação, afastamos o espelho plano a uma distância 30 centímetros e isso fez com que a imagem se afastasse com uma distância de 60 centímetros em relação a essa pessoa da questão. Muito legal! A relação entre o deslocamento da imagem e o deslocamento do espelho plano em relação ao objeto, que também se comporta como observador, não é a única relação que podemos obter para o caso da translação de um espelho plano. É possível também, considerando um certo intervalo de tempo, relacionar a velocidade de translação do espelho plano e a velocidade de translação da imagem em relação ao objeto fixo. Veja, se transladarmos esse espelho plano, sabemos que o deslocamento sofrido pela imagem será o dobro do deslocamento sofrido pelo próprio espelho plano em relação a este ponto objeto. Veja que interessante. Na cinemática, aprendemos que velocidade corresponde à variação do espaço em relação a uma variação do intervalo de tempo. Veja que o ΔS aqui representamos por d. O significado é o mesmo, deslocamento, variação da posição. Portanto, se fizermos meios pelos extremos, temos que o deslocamento é a mesma coisa que a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. O que é tão legal nisso é que podemos substituir o deslocamento da imagem pela velocidade da imagem multiplicada pelo intervalo de tempo. Aqui repetimos o 2 da própria equação e o deslocamento do espelho plano será a mesma coisa que a velocidade desse espelho plano multiplicada pelo intervalo de tempo. Quero que você perceba que o deslocamento da imagem e o deslocamento do espelho plano ocorrem simultaneamente. Isto é, se em um segundo você desloca o espelho plano de 5 metros, a distância da imagem, nesse mesmo intervalo de tempo, será deslocada aqui em 10 metros. Portanto, os intervalos de tempo são iguais para esses deslocamentos. E isso nos deixa com uma relação bem legal. A velocidade da imagem em relação ao objeto que nós escolhemos será o dobro da velocidade do espelho também em relação ao objeto. Temos aqui a relação final. Veja só, vamos usar esse exemplo aqui de cima. Sabemos que tudo isso aconteceu em um segundo em nosso exemplo. Portanto, nós sabemos que o espelho percorre 5 metros em um segundo. A velocidade é de 5 metros por segundo. A velocidade da imagem será o dobro disto. 2 vezes 5 temos 10. Quer dizer que nesse mesmo segundo, a imagem sofreu um deslocamento de 10 metros, conforme estabelecemos aqui. Então, o deslocamento da imagem em relação ao objeto é de 2 vezes o deslocamento do espelho também em relação a esse objeto. E a velocidade da imagem será de 2 vezes a velocidade do espelho também em relação a este ponto objeto.
Temos aqui uma representação gráfica desta situação, e é interessante que representemos assim, pois logo logo farei uma observação bem bacana com vocês. Por enquanto, basta saber que se a velocidade do espelho em relação ao objeto for de v, nós sabemos de certeza que a velocidade da imagem em relação ao mesmo objeto é o dobro de v, isto é, 2v. Portanto, a relação que descobrimos agora há pouco, cá está representada matematicamente e graficamente. Cá está a nossa belíssima conclusão. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade de translação do espelho em relação ao objeto fixo de nossa escolha. Vamos agora praticar um pouco essa relação. Um homem caminha com velocidade de módulo 3 metros por segundo em relação ao solo, em direção a um espelho plano vertical E, o qual também se move com velocidade de módulo 4 metros por segundo, também em relação ao solo. A questão deseja saber o módulo da velocidade da imagem em relação ao homem. Meus queridos, lembre-se que em nossas demonstrações trabalhávamos com objetos fixos. Portanto, podemos pensar, através do conceito de velocidade relativa, numa situação análoga em que este objeto estivesse fixo. Veja só, nós sabemos que o espelho plano vai para a esquerda com uma velocidade de 4 metros por segundo. O homem também vai para a esquerda, porém com uma velocidade menor, de 3 metros por segundo. Em apenas um segundo, o espelho move-se para a esquerda 4 metros e o homem, simultaneamente, 3 metros. Isso quer dizer que a cada segundo que se passa, esse espelho tem 1 metro de vantagem em relação ao objeto. Quer dizer, então, que a velocidade relativa entre o espelho e o homem é de 1 metro por segundo. Isso quer dizer que nós teríamos uma situação análoga em que o homem está parado, velocidade 0, e o espelho estaria se mexendo para a esquerda com uma velocidade de 1 metro por segundo. Essa é a situação análoga. E agora que temos um objeto fixo, podemos utilizar a equação que aprendemos agora há pouco. Para o objeto fixo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. A velocidade relativa entre espelho e homem é de 1 metro por segundo. Ora, a velocidade da imagem será 2 vezes 1 e temos, portanto, 2 metros por segundo como resposta. Marcamos, então, a letra C de catapora. Vamos lá para mais uma questão. A situação apresentada a seguir mostra um espelho plano vertical apoiado sobre rodas, movendo-se sem atrito, com velocidade constante de 8 metros por segundo em relação ao solo. Ok, um homem sobre patins se move 10 metros por segundo em relação ao solo, no mesmo sentido do movimento do espelho. Perceba que ambos vão para a direita. Com que velocidade o homem está se aproximando de sua imagem produzida pelo espelho? Meus queridos, vamos pensar mais uma vez no conceito de velocidade relativa. Afinal, aprendemos que, para uma situação em que o objeto é fixo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho plano. Mas antes precisamos consertar o nosso referencial. Afinal, queremos uma situação análoga em que o objeto está fixo no solo. Veja só, a cada segundo que se passa, este homem anda 10 metros para a direita, enquanto que o espelho vai para a direita também, mas ele anda somente 8 metros.
Isso quer dizer que a cada segundo que se passa, este objeto está 2 metros mais próximo do espelho plano. Portanto, a velocidade relativa aqui seria de 2 metros por segundo. Poderíamos interpretar o seguinte, né? O espelho plano está parado e o objeto está se aproximando 2 metros por segundo dele. Veja, existe uma outra situação análoga, como se fosse o análogo do análogo, não é mesmo? Que nós podemos tirar a partir daqui. Veja só, eu poderia imaginar que em vez do objeto estar se aproximando 2 metros por segundo do espelho plano, o contrário aconteceria. Ou seja, o espelho plano estaria se aproximando 2 metros por segundo do objeto. Matematicamente, não tem nenhum problema dizer isso, porque a velocidade relativa continua de 2 metros por segundo. A diferença é que na situação anterior, o objeto se aproximava do espelho e agora estou imaginando que o espelho se aproxima do objeto. Mas a velocidade relativa é a mesma, 2 metros por segundo. Agora eu tenho um objeto fixo. É como se esse cara estivesse parado, velocidade igual a 0, e esse espelho estivesse se aproximando dele com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ora, se o espelho se aproxima, a imagem também se aproxima. Mas tem um detalhe. A velocidade de aproximação da imagem em relação ao objeto fixo é de 2 vezes a velocidade do espelho, que corresponde a 2 metros por segundo. 2 vezes 2, temos aqui uma velocidade da imagem de 4 metros por segundo e marcamos a letra C, disse Rose. Muito bacana. Agora há pouco mencionamos que para esta situação existe uma observação essencial. Chegou a hora de falarmos dela. E para que você entenda bem, eu vou inclusive utilizar um exemplo numérico. Veja só, nós sabemos que para o objeto fixo, a velocidade de translação da imagem será de 2 vezes a velocidade de translação do espelho plano, tanto para o afastamento quanto para a aproximação desses 2 elementos daqui. Ótimo, nenhuma novidade. Vamos colocar exemplos numéricos. Se afastarmos este espelho a uma velocidade de 5 metros por segundo em relação ao objeto, a imagem vai se deslocar a uma velocidade de 10 metros por segundo em relação ao mesmo ponto objeto. Afinal, pelo que aprendemos, a velocidade de translação da imagem é o dobro da velocidade de translação do espelho plano em relação ao nosso objeto fixo. Agora vamos mudar um pouco o referencial, porque em relação ao objeto, a imagem se desloca aqui 10 metros por segundo. Mas e se nós perguntássemos qual é a velocidade da imagem em relação ao espelho plano? Veja só, em relação ao solo, o espelho vai com 5 metros por segundo para a direita e a imagem vai 10 metros por segundo para a direita. A imagem se afasta de 5 metros por segundo em relação ao espelho. Faz sentido, né? Passa 1 segundo, imagem vai para a direita 10 metros, espelho vai para a direita também 5 metros. Qual é a velocidade relativa entre eles? 5 metros por segundo. Portanto, se adotarmos o próprio espelho plano como referencial, a velocidade da imagem não será 2v não, será v. Afinal, é uma velocidade relativa. Então, muito cuidado com os referenciais da questão. Afinal, em relação ao objeto, a velocidade da imagem é de 10 metros por segundo. Porém, em relação ao espelho, a velocidade da imagem é de 5 metros por segundo. Ok? Vamos aqui fazer um exercício para que você nunca se esqueça.
Um caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com uma velocidade constante de 20 km por hora, afastando-se de uma pessoa parada à beira da estrada. Ok, então essa pessoa comporta-se como um objeto fixo. Letra A. Olhando pelo retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? Justifique sua resposta. Vamos desenhar essa situação para que tudo fique mais claro. Este ponto O representa a pessoa que está fixa na estrada. Essa pessoa percebe o espelho se afastando dela, juntamente com o restante do automóvel e o próprio motorista, com uma velocidade de 20 km por hora em relação ao solo. A imagem instantânea deste objeto estaria mais ou menos aqui, e aprendemos que a velocidade de afastamento dessa imagem em relação ao objeto é o dobro da velocidade do espelho em relação a esse mesmo objeto. Então, para o objeto, o espelho se move a uma velocidade de 20 km por hora para a direita e a imagem se move a uma velocidade de 40 km por hora para a direita. Afinal, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho em relação ao objeto fixo. Veja que essa não é a resposta que espera a letra A, pois a letra A nos pede o seguinte, veja só. Olhando pelo retrovisor, com que velocidade o motorista verá a imagem da pessoa se afastando? O motorista se mexe junto com o espelho, né? Fazem parte do mesmo sistema que o caminhão. Portanto, meus queridos, o referencial da letra A não é a pessoa que está fixa na estrada, mas sim o espelho plano que se mexe a uma velocidade de 20 km por hora em relação ao solo. Isso para a direita, de acordo com o sistema que adotamos aqui. Meus queridos, veja só. No intervalo de tempo de 1 hora, a imagem conseguiu se deslocar 40 metros em relação ao solo para a direita. Nessa mesma hora, o espelho conseguiu percorrer 20 km também para a direita, em relação ao solo. Não se esqueça disso. Então, se a imagem conseguiu se afastar 40 km e eu que estou junto ao espelho percorro essa imagem com 20 km a cada hora que se passa, essa imagem está se afastando de mim 20 km. Portanto, a velocidade relativa entre a imagem e o espelho plano é de 20 km por hora. E essa é a resposta da letra A de AIDS. Meus queridos, o motorista que se mexe junto ao espelho plano vê a imagem se afastar 20 km a cada hora. Ok? Vamos para a letra B, que de certa forma, como você vai ver, foi respondida na mesma imagem. Se a pessoa pudesse ver a sua imagem refletida no espelho retrovisor, com que velocidade veria sua imagem se afastando? Justifique sua resposta. Agora sim, o nosso referencial é a pessoa fixa na estrada. É o objeto fixo. E para o objeto fixo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho plano, também em relação ao objeto fixo. Portanto, se o espelho se afasta com 20 km por hora, a imagem vai se afastar em relação ao objeto com o dobro dessa velocidade, 40 km por hora. Temos, então, a resposta da letra B de bronquite. Muito bem. Meus queridos, foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima.